Bom, como você já deve ter ouvido falar em algum vídeo ou até por algum conhecido, a escolha entre poupar uma parte da renda sempre vai ser mais benéfica que gastar tudo que ganha ou até mais do que ganha. Quando vivemos gastando tudo que ganhamos, nos encontramos todo final do mês na corda bamba, no limite do salário e não vendo a hora de receber de novo porque as contas estão vindo e você tem que pagar antes que elas vençam. Isso quando a sua conta corrente não vira um buraco negro, que de tanta conta, assim que recebe o salário já vai tudo embora sendo sugado pelas contas e dívidas. Agora, quando poupamos uma parte da renda assim que recebemos nosso dinheiro, temos a tranquilidade de ter um dinheiro reservado e não ficamos mais no limite da renda. Ou seja, não vamos acabar todo mês zerado de grana, tendo uma certa segurança financeira. Porém, mesmo que poupar seja um hábito louvável e que poucos brasileiros possuem, apenas esse ato de poupar não é o suficiente, por conta da inflação, que essa é como se fosse um imposto silencioso, que vai corroendo nosso poder de compra com o passar do tempo. Então, o que se comprava com R$100 no mercado 10 anos atrás, precisaria de, por exemplo, R$200 hoje em dia. Bom, é claro que esse foi apenas um exemplo, até porque cada produto ou serviço tem sua variação em relação à inflação. Ou seja, um produto pode subir mais de preço, outro pode subir menos e por aí vai. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? O ato de poupar é super importante, mas investir esse dinheiro poupado é o que vai te proteger da inflação. Então nunca fique apenas no poupar, e sim vai para o investir. Invista esse dinheiro poupado. Enfim, vou falar melhor sobre isso no decorrer do vídeo, beleza? Vamos por parte aqui. Começando pela criação de bons hábitos. Se você começou a gastar menos do que ganha, já está criando um bom hábito, sendo o hábito de poupar todo mês, ou a cada vez que recebe sua renda. Tem muita gente que recebe mensalmente, semanalmente, todo dia. Enfim, depois de 3 a 6 meses poupando mensalmente uma parte do seu dinheiro, você já começa a ver isso como um hábito, como rotina. E assim, sempre que receber qualquer dinheiro, já vai separar uma porcentagem para poupar sem nem sentir. Só vai no automático, digamos assim. Porém, para adquirir esse hábito que pode não ser tão simples. Principalmente se você tem dívidas ou gasta além do que ganha, tendo altas faturas no cartão de crédito, por exemplo. Inclusive, se você está com dívidas, foque primeiramente em quitá-las. Eu falo melhor sobre isso no vídeo que está aqui em cima, recomendo que você veja. Agora, se você está vivendo naquele ciclo, naquela corrida dos ratos de só trabalhar para pagar contas mês após mês, gastando tudo que ganha, mas ainda não estando afundado em dívidas, comece nem que seja poupando R$50 da sua renda para criar o hábito de poupar todo mês. E sim, eu sei que você deve estar pensando que R$50 não é nada e que não vai fazer diferença. E eu dou razão para você. Financeiramente não vai fazer quase nenhuma diferença mesmo. Porém, psicologicamente vai fazer e muita diferença. Porque dali você vai estar criando um hábito super importante, que assim, quando você conseguir se organizar melhor, vai conseguir poupar mais. E principalmente quando ganhar mais, vai poder poupar uma parcela ainda maior. Porque, por exemplo, digamos que hoje o Rogério ganhe R$2.000 por mês e gasta tudo que ganha, tendo suas contas alinhadas ao seu salário e às vezes até gastando mais do que ganha. Mas em busca de criar um bom hábito de gastar menos do que ganha e se organizar financeiramente, Rogério começou a poupar R$50 da sua renda toda vez que recebia. Ou seja, assim que recebesse já separava R$50 para poupar. Dessa forma, terá para gastar ao longo do mês os outros R$1.950. E sim, estando apertado em contas, ainda vai ter que enxugar os gastos para conseguir pagar as contas, sendo um desafio no primeiro momento. Mas com o tempo e organização financeira e principalmente o hábito de gastar menos do que ganhar, mudando a forma de pensar, vai estar conseguindo manter os gastos mais baixos e até mesmo poupar R$100, R$200 ou até mesmo R$300 por mês. E o Rogério, estando em busca de aumentar a renda e encontrando uma nova oportunidade de emprego, de por exemplo ganhar R$3.000 por mês, pode aumentar o padrão de vida para R$2.300 e poupar os outros R$700, por exemplo. Veja que aqui ele passou a ganhar mais e também a gastar mais, mas fez muito diferente do que a maioria faz. Em vez de ganhar mais e passar a gastar na mesma medida, passou a gastar mais do que gastava antes, porém abaixo da renda, justamente por já ter formado o hábito de sempre poupar uma parte do que ganhar. E eu falo pra você, cara, tendo esse hábito consolidado em sua vida, dificilmente vai entrar em dívidas ou situações embaraçosas financeiramente. Segurança financeira. Olha, quando a gente se organiza financeiramente e cria esse hábito, poupando dinheiro todo mês, à medida que o tempo passa, vamos sentindo uma maior segurança financeira. Porque digamos que você hoje já poupa uma parcela da renda e tem ali acumulado os seus R$1.000 na reserva de emergência. Já está muito melhor que alguém que não tem nada de reserva e vive de salário em salário, tendo um certo amparo financeiro caso algum imprevisto aconteça, como por exemplo acontecer um vazamento em sua casa e você ter que mandar arrumar. Enfim, uma reserva dessas consegue cobrir alguns imprevistos do dia a dia. Agora, se você tem ali seus R$2.000 de reserva e seu custo de vida é de R$2.000, já significa que você tem uma reserva que cobre um mês do seu custo de vida.
Ou seja, caso fique sem renda, terá um mês para se virar com a reserva de emergência sem precisar se endividar para pagar as contas do mês. Ou se caso gasta mensalmente R$3.000 e tem 9.000 de reserva, já significa ter 3 meses do seu custo de vida reservado, tendo essa segurança financeira de caso ser demitido, poder trocar de emprego com mais tranquilidade. Tendo uma quantia reservada que te permite ficar até mesmo 3 meses sem renda. Veja que quanto mais temos de reserva, maior nossa segurança financeira. E outro exemplo é se você gasta mensalmente 4.000, tendo esse padrão de vida de R$4.000 e tem 24.000 de reserva, isso já significa ter a reserva completa para a maioria das pessoas, tendo uma reserva equivalente a 6 meses do seu custo de vida. O que significa que se por acaso você ficar sem renda, consegue viver por 6 meses com o dinheiro da sua reserva sem ter que se endividar ou pedir ajuda para familiares. Mas então, você entendeu a importância de ter uma reserva de emergência? É como eu costumo falar, ter R$10.000 de reserva é muito melhor do que ter 3.000. Ter 3.000 é muito melhor do que ter 1.000. Assim como ter 1.000 é muito melhor do que ter 100. Mas ter 100 é muito melhor do que estar zerado e com dívidas. Ou seja, qualquer quantia na reserva já vai te ajudar em momentos de imprevistos. Claro que é muito melhor ter 5.000, 10.000, 20.000 na reserva. Mas ter ali seus R$500 já vai te trazer uma pequena segurança financeira que quando estava zerado e endividado não tinha. Então por isso que sempre falo que todos nós devemos ter reserva de emergência. Todos mesmo. Então comece o quanto antes a formar a sua. Inclusive, aqui no vídeo acima eu falo bem mais detalhadamente sobre reserva de emergência. Tá bem completo, recomendo que você veja. Fugir do ciclo do consumo desenfreado. Todos nós sabemos que viver com a ideia de que o cartão de crédito é uma extensão da renda é um dos maiores motivos de endividamento. Porque a pessoa fica com aquele pensamento: eu ganho 3.000, mas tenho 1.500 de limite no cartão, então posso gastar 4.500. E é aí que a pessoa se complica, entrando para a famosa corrida dos ratos. Indo atrás de trabalhar para pagar contas, recebendo dinheiro, ficando novamente sem dinheiro, assim vai correndo novamente trabalhar mais para ganhar dinheiro porque está zerado e precisa pagar as contas. E quando recebe a renda de novo, já paga as contas e fica zerado novamente, repetindo isso durante meses, anos ou até mesmo décadas. E é por isso que quem cria o hábito de gastar menos do que ganha e busca controlar os gastos, evita essa armadilha da corrida dos ratos. Bom, e eu tenho que ser sincero que muitas vezes é difícil sair disso apenas gastando menos. Principalmente se você ganha um salário mínimo e tem que pagar aluguel, por exemplo. Por isso que a melhor forma sempre vai ser ganhar mais e manter os gastos baixos. Assim como falei no tópico da criação do hábito de poupar todo mês. Que se por exemplo você ganhava 2.000 e gastava 2.000, mas passou a ganhar 3.000, você não deve passar a gastar 3.000 também. Você pode começar a gastar 2.500, por exemplo, que já vai significar um aumento do seu padrão de vida, mas vai ser abaixo da sua renda, com você conseguindo poupar R$500 todo mês. Agora, se você quer ter mais intensidade e investir mais mensalmente, pode até mesmo continuar gastando os 2.000, mesmo ganhando os 3.000, conseguindo assim investir R$1.000 todo mês. Enfim, lembrando que esse é apenas um exemplo e você adapta isso para sua própria realidade. A ideia principal aqui é você gastar menos do que ganha e também passar a ganhar mais. Assim você consegue ter uma folga maior entre os seus ganhos e gastos. Mas beleza, vamos para o próximo tópico. Se proteger da inflação. Se você gasta tudo que ganha, tá fadado a sofrer com a inflação de forma mais forte do que alguém que investe todo mês. Principalmente se você ganha pouco e mês após mês vê os preços dos alimentos subindo. Porque imagina que você esteja gastando mais do que ganha, com dívidas e cheio de contas que não sabe como vai pagar, já estando em uma situação financeira embaraçosa. Aí para piorar ainda mais, vê os preços dos produtos tudo subindo nas prateleiras do mercado, ficando cada vez mais difícil sair dessa situação de gastar mais do que ganha com tudo ficando mais caro enquanto seus gastos só aumentam. E veja bem, não estou falando que quem investe todo mês não sofre com a inflação. No fim, todos nós sofremos, desde que quem tem dinheiro investido até quem tem dívidas. Mas vamos combinar que quem tem dívidas ou gasta tudo que ganha ficando zerado no final do mês sofre mais, por já está em uma situação embaraçosa e ficando ainda pior vendo os preços subir e sem dinheiro para comprar. Até porque, muitas vezes, o reajuste salarial que acontece anualmente não acompanha o real aumento dos preços. Em uma situação que o governo imprime mais dinheiro para pagar a dívida pública, por exemplo, ele estará criando mais dinheiro para circular na economia e, no final da escala, gerando mais inflação. Porém, nessa situação, quem é investidor de títulos públicos, por exemplo, são os primeiros a receber o dinheiro que o governo imprime, por receber juros frequentemente advindo do governo. Enquanto quem não investe são os últimos a receber, com reajuste que acontece só uma vez no ano, que como falei, em muitos dos casos não acompanha a real inflação. E claro, isso não serve só para títulos públicos. Eu dei esse exemplo só para ficar mais claro, beleza?
E sobre o que eu falei que alguém que investe mesmo assim sofre com inflação, eu digo sobre muitos pensarem que os rendimentos que recebe já são rendimentos reais. Por exemplo, receber 12% ao ano em um ano que a inflação foi de 5%. Você, nesse caso, teve um retorno real acima da inflação de cerca de 6,67%. Ou seja, se você investiu R$1.000 e teve um retorno de 12% ao ano, verá no final do ano seu montante em R$1.120. Beleza, mas ao mesmo tempo que você recebeu rendimentos, a inflação também subiu, que no exemplo seria de 5% no mesmo período, que em termos compostos vai dar um retorno real acima da inflação de cerca de 6,67%. Ou seja, ficando com o montante corrigido pela inflação de cerca de R$ 1.067,70. Bom, essa questão da inflação gera bastante discussão e em breve vou trazer um vídeo apenas sobre isso para não estender muito aqui, beleza? Mas por outro lado, se uma pessoa gasta todo o seu salário e não investe, o valor do dinheiro recebido por ela diminui com o tempo. Se hoje R$1.000 compra uma certa quantidade de produtos, com a inflação esse mesmo valor comprará menos produtos daqui 5 anos, por exemplo. Bom, existem diversos tipos de investimentos, como já falei na série de vídeos que tá aqui em cima. Tá bem completo. Mas com certeza ter uma parte do patrimônio em dólar, com investimentos no exterior, te ajuda bastante a se proteger da inflação e da desvalorização do real. Então se você busca entender como investir no exterior, veja o vídeo que tá aqui em cima que fala melhor sobre isso. Outra alternativa para driblar a inflação ao investir é não investir somente a mesma quantia todo mês ao longo de 30 anos, por exemplo, e sim aumentar essa quantia ao longo dos anos. Porque nós tendemos a ganhar mais ao longo do tempo se sempre buscarmos nos aprimorar, seja empreendendo, passando em um concurso ou até mesmo sendo promovido na razão direta que se qualifica no mercado de trabalho. Então, digamos que você invista todo mês R$300 por mês com foco no longo prazo e com retorno médio de 10% ao ano, sendo um retorno razoável de conseguir. Daqui 30 anos, teria acumulado o total de R$618 mil, sendo um bom patrimônio investido. Mas daqui 30 anos, R$600 mil não vai estar comprando o que conseguimos comprar hoje com essa quantia. Vai estar valendo muito menos. Agora, se você começar a investir R$300 por mês esse ano e a cada ano aumentar 10% a quantidade investida, por exemplo, esse ano investir R$300 por mês, ano que vem R$330 por mês, no outro ano R$363, no outro ano R$400 e por aí vai. Veja que estará sempre progredindo os aportes, conseguindo alcançar, segundo nosso amigo ChatGPT, R$1.900.000 daqui 30 anos, considerando um rendimento de 10% ao ano. E claro, isso tudo considerando que você não retire dinheiro do investimento e sempre reinvista, né? Mas veja a diferença de sempre progredir o aporte mensal. Isso que estou aumentando apenas 10% ao ano. Se você conseguir passar a ganhar mais e aumentar mais ainda o aporte mensal, melhor ainda. O negócio é não ficar estagnado em um aporte mensal baixo para sempre e pensar que tá bom assim. Tem que sempre aumentar ao longo do tempo. Flexibilidade e liberdade de escolha. Olha, quando temos controle financeiro e garantimos uma reserva de emergência que cubra de 3 a 6 meses do nosso custo de vida, já não ficamos presos a empregos ruins ou decisões forçadas por dificuldades financeiras, por exemplo. Não continuamos em um emprego sendo obrigados a trabalhar para pagar contas porque estamos zerados. Tendo uma reserva, já podemos, por exemplo, pedir as contas do emprego atual e fazer a transição para outro emprego que esteja mais de acordo com o que queremos, podendo ter um tempo de alguns meses para fazer essa transição com mais tranquilidade, tendo mais opção de escolha que alguém que vive sempre na corda bamba. O mesmo serve para quem quer fazer transição de carreira, saindo de uma área profissional para outra. Tendo uma reserva financeira, esse processo fica muito mais facilitado. Outro exemplo é você tomar a decisão de mudar de cidade já tendo uma boa reserva. Se você pedir as contas do emprego atual para mudar de cidade e vai para um lugar que não conhece, mas está em busca de novas oportunidades de emprego na sua área, por exemplo, saindo do interior para ir para São Paulo, ter uma reserva vai te ajudar muito a ter tranquilidade nesse processo todo. Até você se estabilizar na nova cidade e conseguir um novo emprego, a reserva vai te amparar sem que você precise se endividar para isso ou depender dos outros. Evitar a ansiedade financeira. Gastar menos do que ganha e ter dinheiro de reserva proporciona mais tranquilidade e menos preocupações com contas atrasadas ou surpresas desagradáveis. Porque viver com dívidas e gastando tudo que ganha não causa só um problema financeiro, mas sim vários outros problemas além da área de finanças pessoais. Até porque a ansiedade e estresse do dia a dia pode vir muito fortemente acarretada por problemas financeiros. Inclusive, muitas brigas de marido e mulher acontecem por conta disso, do estresse financeiro. Então, mais um motivo para não gastar tudo que ganhar. Poupar sua saúde mental. Veja que você não vai estar poupando só dinheiro em si, mas também sua saúde mental, evitando essa tal ansiedade financeira. Atingir metas sem preocupações. Todos nós temos metas financeiras de bens materiais ou experiências. Desde aquelas mais pequenas, como por exemplo ter que trocar o celular porque o seu está travando, até a meta de comprar seu carro, por exemplo.
E para todas essas metas que temos, devemos tomar muito cuidado para que os sonhos financeiros não virem pesadelos. Porque é bastante comum que alguém queira muito ir para a praia e fazer uma viagem, por exemplo. Mas sem se planejar, vai lá e passa tudo no cartão de crédito, tanto a passagem de avião, hospedagem e os gastos que tiver lá, usando até mesmo outro cartão para dar conta de todos os gastos. Bom, a pessoa vai estar aproveitando o sonho da viagem. Porém, depois que voltar para casa, vai passar pelo pesadelo, com contas no cartão que não sabe como vai pagar, vindo mais outras contas do dia a dia que junto com aquelas da viagem já sobressaem a renda. Entrando para aquele ciclo que falei aqui, né? Infelizmente. E veja bem, não estou falando que temos que parar de vez com o cartão de crédito, e sim que nunca devemos usá-lo como extensão da renda. Ou seja, nunca use o cartão de crédito quando não tiver dinheiro. Fazer isso vai fazer você se afundar em dívidas uma hora ou outra. E claro, se você não consegue se controlar com o cartão, é interessante se manter bem longe mesmo. Porque dependendo do caso, devemos tomar atitudes radicais, que por exemplo, cortar de vez o cartão de crédito. Enfim, para você que quer fazer uma viagem legal, comprar um carro ou um celular, por exemplo, não tem nada de errado nisso. Você não precisa viver para sempre só segurando dinheiro e nunca aproveitando uma viagem, por exemplo. Educação financeira não é só segurar dinheiro. Porém, para esse caso, você precisa formar a chamada reserva pessoal, que é basicamente você juntar dinheiro durante alguns meses nessa reserva até que consiga comprar o celular novo, sendo um dinheiro que você vai poupar todo mês já destinado para comprar o celular. Ou se tem a meta de viajar nas férias, reserve uma parcela todo mês para quando chegar as férias ter dinheiro para aproveitar a viagem. Bom, você entendeu. Não usar de dívidas para ter as coisas e sim juntar dinheiro até realizar suas metas. E claro, tanto a reserva de emergência quanto a pessoal devem ser aplicadas no investimento de renda fixa de fácil acesso. Não devemos apenas juntar por juntar guardando dinheiro, porque como falei, perde para a inflação. E outra observação muito importante é que a reserva de emergência é a primeira de todas. Antes de pensar em juntar dinheiro para comprar carro ou viajar, tem que ter sua reserva de emergência. Ou seja, antes de formar a reserva pessoal, tem que ter reserva de emergência completa. Enfim, o vídeo que tá aqui em cima eu falo melhor sobre isso, beleza? Tá bem completo. Outro motivo para gastar menos do que ganhar é a margem para aproveitar oportunidades. É um fato que quando temos dinheiro reservado e investimentos, nós podemos abraçar muito mais oportunidades do que alguém que está zerado de grana. Por exemplo, se aparecer uma oportunidade de um terreno barato na sua cidade e você queira investir, ou aparecer uma promoção de um curso que vai agregar no seu currículo, além de também, se você investe em renda variável, aproveitar momentos de baixa do mercado para comprar boas ações, bons fundos imobiliários ou até mesmo Bitcoin caso você tenha estudado sobre. Bom, quando temos dinheiro, nós podemos aproveitar muitas oportunidades que alguém que está zerado não tem. Por isso que se você tem uma reserva de emergência completa, de 6 meses do seu custo de vida, pode ser interessante também formar uma reserva de oportunidade. Isso, claro, você tendo mais dinheiro e podendo fazer um caixa. Lembrando que reserva de oportunidade não é obrigatória. É apenas um dinheiro que você vai deixar reservado caso queira para aproveitar oportunidades que você considera viáveis. E também deve ser aplicado em renda fixa para não sofrer com variações do mercado. Mas claro, tome muito cuidado com golpes disfarçados de oportunidade. Não crie reserva de oportunidade para acabar perdendo dinheiro em pirâmide financeira, apostas online ou cursos mentirosos por aí. Então sempre fique com o pé atrás quando aparecer aquelas oportunidades que são boas demais para ser verdade. Sempre estude sobre e entenda o que está fazendo. Poder investir para aposentadoria. Esse é um dos principais motivos de gastar menos do que ganhar e investir. Porque como muitos de vocês sabem, a população está envelhecendo e a previdência social já está passando por problemas atualmente. E a tendência, segundo projeções, é daqui para frente piorar ainda mais. Porque antigamente tinha muito mais pessoas na idade de trabalhar e poucos idosos para se aposentarem. Ou seja, muito mais contribuintes. Enquanto hoje em dia essa pirâmide etária está se invertendo à medida que o tempo passa. Enfim, quando investimos, não estamos apenas juntando dinheiro. Investir para o longo prazo possibilita a construção do patrimônio, garantindo uma vida mais tranquila no futuro, sem depender de terceiros ou da previdência do governo. Assim como um cálculo de simulação que fiz com a ajuda do nosso amigo ChatGPT, de caso alguém que comece a investir R$300 por mês hoje com retorno médio de 10% ao ano e também aumentando os aportes mensais em 10% ao ano todos os anos, conseguiria acumular quase R$2 milhões daqui 30 anos. E sim, é muito tempo e com certeza não estará valendo os mesmos 2 milhões de hoje em dia. Mas assim, eu acho que é melhor chegar aos 60 anos com patrimônio investido de 2 milhões do que chegar lá sem nada e ter que depender exclusivamente da previdência social. Mas olha, para você ter uma ideia, em um cenário de inflação alta de 8% ao ano ao longo de 30 anos, esses 2 milhões de reais seria equivalente ao poder de compra de cerca de 200 mil reais hoje em dia. Então ainda não será muita coisa, mas volto a dizer, melhor do que tá zerado. Mas é claro, o melhor ainda é ganhar mais se desenvolvendo no próprio emprego, na sua área, empreendendo, enfim.
para conseguir investir mais e formar um patrimônio mais robusto ao longo do tempo. Aproveitar sem culpa. A sensação de comer um lanche depois de 7 dias seguidos tendo uma alimentação saudável é muito melhor do que comer um monte de besteira todos os dias e se sentir culpado por isso, por estar engordando e se sentindo inchado. A sensação de ir dormir tendo feito tudo que você tinha planejado no dia é muito melhor do que ir dormir sem ter feito nada e com a ideia de amanhã eu faço. A sensação de terminar um livro que você leu completo sem pular páginas é muito melhor do que ter lido pulando páginas e se auto-iludindo pensando que sabe do livro inteiro. Da mesma forma que gastar dinheiro com algo que você gosta tendo dinheiro para isso, é muito melhor do que estar endividado e fazer mais uma conta para comprar tal produto ou serviço. Porque nesse caso seria mais um sonho financeiro que virou pesadelo, com mais outra dívida a pagar, assim como falei anteriormente. Agora, se você já tem sua reserva de emergência completa e já está investindo para o longo prazo, pode também começar a formar sua reserva pessoal, planejando uma viagem de forma organizada sem culpa, comprar um celular novo caso precise, juntar dinheiro para comprar um carro à vista com desconto, além de também poder sair em alguns finais de semana se estiver dentro do seu orçamento. Aproveitar sem culpa, tendo feito o dever de casa de se organizar financeiramente, é milhões de vezes melhor do que aproveitar entrando em mais dívidas. Porque isso vamos combinar que não é aproveitar, né? Se você busca o equilíbrio financeiro, vou deixar um vídeo bem completo que está aqui na tela, tenho certeza que vai te ajudar. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.